Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de iniciar falando sobre essa nova investida do suposto governo Lula na prática de irregularidades. Segundo a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, foram destinados no orçamento da União deste ano 750 milhões de reais para o MST, Movimento dos Sem Terra. Essa é, sem nenhuma dúvida, uma notícia que nos enche a todos de muita indignação e que demonstra uma indignidade muito grande do suposto governo Lula. Claro que o Lula é amigo do MST, claro que ele leva consigo João Pedro Stedley, mas nada para as viagens internacionais, mas nada dá a ele o direito de utilizar os recursos públicos para financiar esse movimento. Nada justifica o financiamento com recursos públicos do movimento dos Sem Terra. É um movimento de invasores, é um movimento protegido, claro, pelo PT, pela esquerda e por Lula, mas que apoia abertamente ditaduras na América Latina. Se apoia ditaduras, evidentemente que é contrário ao sistema democrático. E hoje existe todo um discurso no próprio suposto governo de defesa da democracia aqui no Brasil. Que defesa de democracia é essa que não respeita os ditames básicos, inclusive com uma organização que apoia ditaduras? Basta ver o que acontece bem aqui do lado na Venezuela, quando o MST é um dos principais apoiadores, um dos principais sustentáculos com seu modelo de invasão e de dominação de áreas rurais do governo de Nicolás Maduro, da ditadura de Nicolás Maduro, que deixou de ser governo, que, aliás, nunca foi governo. Eles são também defensores de movimentos terroristas, a gente pode dizer assim, no Oriente Médio, e se comportam, sem dúvida, como terroristas no Brasil. Portanto, carece de ampla justificativa, inclusive no Congresso. Como é que o Congresso Nacional permite uma aberração dessas? Que tipo de negociação admite você entregar 750 milhões de reais, um Brasil em crise, para uma organização como o MST, e isso consignado no próprio Orçamento Geral da União? Eu queria tratar também aqui sobre essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que condena a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, acusada de ter pichado a frase "perdeu Mané" na estátua de A Justiça, que fica em frente à sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O ministro fixou para ela uma pena de 14 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, além de 30 milhões de reais em multa por danos morais. Bom, enquanto isso, nós temos aí o Sérgio Cabral, né, naquela sua cobertura maravilhosa, com a vista belíssima do Rio de Janeiro, gravando vídeos. Sextou, toda sexta-feira ele põe lá o vídeo, sextou, vou dar aqui uma dica de filme, dica de cinema, condenado a 400 anos de prisão pelo desvio de milhões de reais em recursos ao erário do governo do Rio de Janeiro, que faliu o governo do Rio de Janeiro, deixou servidores sem salários, deixou hospitais e escolas sem funcionamento, deixou a assistência social desprotegida e mesmo assim recebe todo o amparo e proteção do sistema aqui no Brasil. É inadmissível uma condenação como essas quando se arquiva 40 processos judiciais por desvios, sob acusação de desvios de milhões de reais do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. É inadmissível quando se arquiva um processo por rachadinha comprovada em gravações, em áudios desse deputado André Janones, que agora anda arrotando a autoridade e fazendo aí vídeos novamente depois que confessou um crime para poder participar daquele acordo com a Procuradoria-Geral da República. O Brasil está se tornando um lugar insustentável, tá aí, daí talvez muita gente esteja optando por deixar o nosso país, por ir embora do Brasil. Olha, conforme vasta fundamentação, isso aqui é a fala do Moraes, previamente exposta, a ré dolosamente aderiu a propósitos criminosos direcionados a uma tentativa de ruptura institucional. Seria um golpe de Estado. Bom, eu finalizo o nosso vídeo de hoje falando sobre o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, durante um evento
do próprio partido, onde ele elogia as urnas eletrônicas e a rapidez da apuração de votos no Brasil. Esse encontro foi realizado em São Paulo. Segundo ele, o Brasil se tornou uma referência mundial no tocante à questão das urnas eletrônicas. Muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O governador também destacou a eficiência da justiça eleitoral, ressaltando a rapidez da contagem, proclamação e diplomação dos eleitos. Claro que isso é uma contradição. Alguns dias antes, pelo menos 4 dias antes, ele participou em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado do Jair Bolsonaro, com outros políticos da direita, de um movimento que questiona a legitimidade das urnas eletrônicas, que defende a anistia para os presos políticos, que defendeu o Fora Lula. E uma outra contradição, a completa ausência de sensibilidade do governador, que inclusive está sendo proposto como futuro candidato à presidência da República, caso o Bolsonaro não consiga se viabilizar, insensibilidade em relação a essa condenação que foi aplicada contra a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Que pena. Tony Rodrigues, Além da Notícia.